Bem, nesse vídeo nós temos aí algumas questões, tá? Essa primeira questão da página 66 aí, gente, eu fiz uma semelhante, tá certo? Deixei para vocês aí. Mas tá legal, ó, página 66 do livro. Primeira questão, verifique se as razões apresentadas em cada item a seguir são equivalentes. Primeiro, o que são razões equivalentes, né? Multiplicando-se ou dividindo-se os termos de uma razão por um mesmo número racional, diferente de zero. Aí você vai obter uma razão equivalente, né? No caso aí. Então vamos ver esse exemplo que eu coloquei, ó. Por exemplo, eu tenho aqui 5 sextos, tá certo? E 10 dozeavos, tá certo? Tá? Eles são equivalentes? Essas razões são equivalentes? Vamos ver? Olha só. Se você multiplicar 5 sextos, gente, por 2, ela vai me dar 10. Né? Se você multiplicar o 5, numerador, por 2, vai me dar 10. Se você multiplicar o 6 por 2, ela vai me dar o que? Vai me dar 12. Certo? Então, ó, você está vendo aqui, ó, são frações equivalentes. Eu mostrei naquele exemplo anterior para vocês, tá certo? Aqui eu tenho, ó, 15 35 avos e 3 sétimos. São equivalentes, ó. Se eu dividir por 5, tá certo? O numerador. Se eu dividir por 5 o denominador, eu vou ter 3 sétimos, não é isso? Ó, 3 sétimos. Então, 15 35 avos e 3 sétimos são razões o quê? São razões equivalentes. Só isso você tem que fazer. Ou multiplicar ou dividir. Olha, essa aqui, você tem também nessa página que eu falei para vocês aí, a segunda questão. Essa está idêntica, tá? A razão AB é equivalente a 7, ó. 7 dividido por 5. Gente, isso aqui é mesmo que você ter 7 sobre 5, tá certo? Ó, ela pode vir desse jeito aqui, representando para você, ou ela pode vir assim, ó, 7 sobre 5. Então, A está para B, assim como 7 está para 5. A está para B, assim como 7 está para 5. Observe que nesse caso, A ele vai ser igual a 7 e B vai ser igual a 5, tá certo? Como é que eu vou encontrar aí no caso, ó? Porque ele diz o seguinte, ó. Se A é igual a 35, qual é o valor de B? Não é? Se A é igual a 35, você tem que entender o seguinte, ó, agora o A é igual a 7 e o B é igual a 5. Agora, quando A for 35, qual vai ser o valor de B? Se elas são proporcionais, não é? Olha, devemos encontrar um número que multiplicando tanto o numerador, tá, quanto o denominador, por esse número possamos encontrar o valor de A igual a 35 e proporcionalmente o valor de B, né, o valor de B também. Então, ó, 7 quintos. Se você multiplicar por 5 o numerador, 7 vezes 5 vai me dar 35. Opa! E ele falou na questão que A é igual a 35. Então já encontrei. Então quando eu multiplicar esse denominador pelo mesmo valor, eu vou encontrar 25. Então, tá certo? Quando o valor de A for 35, o de B vai ser igual a 25. Só isso. Tá certo? Só isso. Então quando você multiplica o numerador e o denominador, né, que tem uma razão, pelo mesmo valor, pelo mesmo número, você vai obter o quê? Você vai obter uma razão equivalente. Pronto. Eu multipliquei 7 vezes 5, obtive 35. Esse é o valor de A. Eu multipliquei 5 vezes 5, eu obtive 25. Esse aqui agora é o valor de B. Então, quando o A for igual a 7, o B vai ser igual a 5. Quando o A for igual a 35, o B vai ser igual a 25. Então, vê o segundo exemplo aí. Na prova de matemática, Pedro acertou 9 questões. Isso aqui está no livro. De um total de 15. E na prova de história ele acertou 10 questões de um total de 20. Letra A. Qual é a razão entre os números de questões que Pedro acertou e o total de questões em cada prova? Ora, se ele tem 15 questões na prova de matemática, ele acertou 9. Não é isso? Então 9 aqui representa a quantidade de questões que ele acertou. 15 aqui o denominador dessa razão representa o total de questões. Ou seja, de 15 ele acertou 9. Representa-se dessa maneira. E história? Ele tem 20 questões, ele acertou quantas? 10. Então, de 20 questões, ele acertou 10, não é isso? Aqui, em qual prova ele obteve o melhor resultado? Gente, ó, se você observar aqui, de 20 questões em história, ele acertou 10, ele acertou a metade, né? Não é não? 10 mais 10 é 20, então ele acertou a metade, 50%. Aqui, se você observar, ó, 9 para 15, ó, então eu tenho o quê? Se eu pego 9 mais 9, 18, está pertinho de 15, né? Então ele acertou mais de 50% aqui. Então aqui, ó, ele obteve o melhor desempenho em matemática. Então 9 15avos é maior que 10 20avos, certo? Tá bom? Vamos dar um pulinho para a página 68. Opa, tá chegando. 68. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A
localizado no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com a régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de 8 centímetros, tá certo? Era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala. Ele quer saber qual foi a escala, então vamos prestar atenção. Ó, você tem a distância de A até B, não é assim? Você tem a distância de A até B, pelo menos é o que a questão diz. Se essa distância de A até B real, tem a distância no mapa e tem a distância real. A distância real é de 2.000 quilômetros, tá certo? A distância no mapa vai ser de quê? De 8 centímetros. Não é isso? A distância real, aquilo que você percorre de moto, a pé, se você quiser ir a pé, você vai, problema seu. Eu não vou, tá? Mas no mapa, quando ele pegou o mapa, ele viu 8 centímetros, a mesma distância. Agora ele quer saber qual foi a escala que ele usou. Ah, professor, mas tem uma coisa, aqui ele está em quilômetros, aqui ele está em centímetros. Aqui é no mapa, aqui é a distância real. Não é isso? Ele quer saber qual foi a escala que ele usou. Então vamos ver aqui, ó. Coloquei esse exemplo para vocês do livro. Tem assim, ó. Como 2.000 quilômetros corresponde a 200 milhões de centímetros, tá certo? Ó, eu transformei isso aqui em centímetro, certo? Eu peguei o que? Eu peguei 200 quilômetros e transformei em 200 o que? Milhões de centímetros, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, ó. Eu acho que eu coloquei nessa aqui, foi. Depois eu volto, ó. Eu saí daqui, ó. Não é isso? 2.000, né? Aí, ó. A distância que eu tenho, a diferença que eu tenho de uma unidade medida para outra, quando eu saio, ó, da direita para a esquerda, do maior para o menor, eu multiplico por 10. Então aqui, ó, vezes 10, vezes 100, vezes 1.000, vezes 100.000, vezes 1 milhão. Certo? Aí, ó. 10, 100, não é isso? 100, 1.000, 10.000, desculpem, 100.000, não é 1 milhão, é 100.000, tá? Então eu tenho 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então eu vou ter 100.000, né? Vamos voltar lá para aquela questão. Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Então, 8 centímetros, né? Tá aqui 8 centímetros dividido por 2.000. Pronto, só o que você vai fazer aí, você vai dividir a distância que você tem lá no mapa, tá? Que é 8 centímetros, dividido pela distância real. Só que aqui eu tenho unidade de medidas diferentes, ó. Então eu vou transformar essa aqui em centímetro, né? Bem aqui, ó, não está correto. Aqui é centímetros, tá bom? Não é quilômetro, já transformei, ó. Então 8 centímetros dividido por 200.000 centímetros. Corrija aí para mim, tá? Não deixa eu errar, quem estiver copiando. Aí deu isso aqui. Mas quando eu procuro na resposta, você não tem nenhuma desse jeito. Porque, gente, o numerador aqui, nesse caso, na escala, tem que ser transformado em 1. Olha só, eu não tenho nenhuma resposta aqui, ó, diferente com 8, só 1. Então eu vou simplificar. Eu dividi o primeiro por 8 e o segundo por 8. 8 dividido por 8 dá 1. 200 milhões, né, de quilômetros, de centímetros, isso aqui é centímetro, dividido por 8 vai me dar 25 milhões. Qual é a resposta? É a letra E. Qual é a escala? 1 por 250, aliás, 1 por 25 milhões, tá bom? Quando você divide 200 milhões por 8, você vai encontrar o que? 25 milhões. Então a resposta certa, letra E de elefante. Vamos partir para outra?